nosso encontro. Oferecimento Grampel, soluções para escritório. O nosso encontro desta semana traz o assunto dependência química. E aqui nos nossos estúdios, para tratar desse assunto, o pastor Júnior. A gente estava falando de família, né, pastor? E ao nosso ver, a melhor política é a do cuidado, né, de trazer esse dependente para nós. Como é para o pastor tratar de um dependente que não tem essa base familiar, que ao nosso ver é tudo? É a coisa mais difícil que tem. Porque a base familiar, como você disse, se fala base, é onde vai se apoiar aquela pessoa. Geralmente, a base familiar começa na infância, porque isso já foi provado cientificamente que a criança, a estrutura emocional dela, a base emocional dela é até aos 4 para 5 anos de idade, tá? Que ela vai criar o caráter. Certo. Se o pai, se a mãe não dá essa base de caráter para a criança, porque a criança naquele momento, ela vai olhar o pai, olhar a mãe, e ele vai aprender com eles. É o espelho. É o espelho. Moral da história. Quando ele vai crescendo, porque a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando cresça, não se desvie dele. Ou seja, quando a criança ela passa para 12 anos, porque antigamente, você sabe muito bem disso, há 20 ou 30 anos atrás, com 12 anos nós brincávamos de bonequinha, de carrinho, de bolinha de gude. Hoje, meninas de 12 anos estão grávidas, na verdade. Meninos de 11 anos estão aí tentando a vida no crime. Então nós vemos o quê? Que se nós não tratarmos também a família, vai ser muito difícil esse amigo, esse companheiro, ele ficar 100% liberto. Porque nós podemos levá-lo para uma casa de recuperação, tratá-lo. Mas quando ele chegar lá na sua casa, ele vai precisar de toda a estrutura. Mas como a família vai dar a estrutura se ela não tem? Certo. Então nós temos que, enquanto ele está sendo tratado na casa de recuperação, nós temos que ir lá na família. Tratar a família também. Tratar a família. Para que a família também o receba, não como doente. Sim. Que o trate como uma pessoa normal. Porque geralmente as pessoas começam a tratar ele como o coitadinho, e ele não é um coitadinho. Ele é uma pessoa que ele precisou de ajuda, ele caiu, mas não importa quantas vezes você cai. O que importa é quantas vezes você vai conseguir levantar e a maneira que você vai conseguir levantar. Pastor, o pastor falou de um assunto, de uma parte agora bem interessante, da formação do caráter da criança até os 5 anos. O pastor acredita que se a pessoa entra no mundo das drogas, é falta realmente de caráter ou é a companhia, ou são o grupo de amigos, né, porque tem muitos grupos de amigos que influenciam? O pastor acredita em quê? Na formação lá atrás ou agora no grupo de amigos? Boa na pergunta. Escola, você fez sociedade? Uma excelente pergunta. A verdade é que em 90% dos casos, quando a criança tem uma boa formação, ela pode até ter amigos, porque eu, por exemplo, eu tenho várias pessoas que usam drogas, que são traficantes, e eu não me envolvo com elas, porque eu consegui superar todas as dificuldades lá de trás da minha base familiar. Só que quando a criança ela tem uma estrutura, uma base, o pai sempre junto, orientando, porque o pai, ele não deve ser só pai, ele não pode ser só pai, ele tem que ser pai e amigo. Ele tem que ser aquele ao qual o filho vai confiar, conversar com ele. Eu tenho 2 filhos, um de 15... O diálogo é muito importante. E um de 4 anos. E eu converso muito com os meus filhos. Né? Abertamente. Falo sobre sexo, sobre drogas, falo sobre tudo com meus filhos. Por quê? Porque se eles entenderem o que é isso, agora, quando eles saírem com os amigos deles, que foram passear, que foram lanchar, ou qualquer outra coisa, pode ter certeza. Vai ter o discernimento. Ele vai ter discernimento. Com certeza. Entendeu?
Então eu penso que, na verdade, a base familiar é o princípio. Agora, quando você não tem, aí é aquela história. Uma vez eu li uma frase escrita no muro: adote seu filho antes que um traficante o faça. Tá? Porque o traficante, ele se faz de bonzinho, ele se faz de amigo, ele se faz de companheiro, ele te dá as drogas. As primeiras drogas são grátis. É verdade. Tá? Mas depois, até o seu portão, né? Mas depois ele tira não só os seus bens, mas ele é como um vampiro, ele suga a sua alma. O pastor, quando vai ajudar uma pessoa, ajuda também de outros grupos religiosos ou só? Não. Que são da sua igreja, que são evangélicos? Se a pessoa aceitar ajuda? Esse trabalho, Suzana, é para todos. É universal. É universal. Que bom. Nós não podemos, amor, né? Nós não podemos fechar só para evangélicos, porque nós somos cidadãos. E o cidadão deve abrir o leque da sua vida para todos. Porque se religião fosse boa, né? Ou melhor, se placa de igreja fosse boa, não ficava para o lado de fora, né? Tomando sol e chuva. Nós colocávamos para o lado de dentro. Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Então nós temos que aprender a amar as pessoas como a nós mesmos. É isso que a Bíblia ensina, a amar o próximo como a si mesmo. Então, como eu posso amar o meu próximo e só ajudar aqueles que estão debaixo da minha tutela, ou na minha igreja, ou na minha comunidade religiosa? Não. Todos têm o apoio, aqueles que querem terão um apoio. Para fechar esse bloco, o pastor acredita que é fácil a família perceber quando a pessoa está entrando nesse mundo das drogas? As suas perguntas têm sido de alta relevância, sabe, Suzana? Na verdade, depende muito da convivência. Aí, novamente, nós entramos na base. Porque se o pai conhece bem o filho, ele vai notar os mínimos detalhes, as pequenas coisas. Porque quando a pessoa começa a beber, porque uma pior droga que tem no nosso país hoje é liberada, é bebida. E agora eles estão querendo descriminalizar a maconha. E aí você vai ver o caos no nosso país. Então o que acontece? Quando a pessoa ela bebe e o pai percebe, o pai já vai conversar. Quando o filho usa um blackzinho, né, um cigarro de maconha, e ele vai chegar e o pai vai notar a diferença. Se ele fuma um crack, o pai vai notar. Mas se o pai não tem amizade e o filho não tem a confiança do pai, não vai notar. Não vai notar. Quando o pai perceber, já não tem mais solução para o pai resolver. Certo. Ele vai ter que buscar ajuda. Certo. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos falar sobre internação compulsória. Né? É uma polêmica hoje no nosso país. Fica aí. Nosso encontro. Oferecimento Grampel, soluções para escritório.